Olá, eu sou Fernando Campos, do time de Relações com Investidores da B3 e é um prazer recebê-los em mais um evento de resultados. Hoje, junto com André Milanês, nosso CFO, vamos compartilhar os destaques do terceiro trimestre de 2025. O André começa trazendo uma visão geral do trimestre. Tudo bem, André? Tudo bom, Fernando? O terceiro trimestre reafirmou mais uma vez a força e a eficiência do nosso modelo de negócios. Mesmo em um período desafiador para os mercados de ações e de derivativos, nós tivemos um crescimento de 2% na receita em relação ao mesmo período do ano passado. Esse crescimento foi impulsionado por áreas que demonstram grande resiliência, mesmo em cenários macroeconômicos desafiadores. Nesse contexto, eu queria destacar aqui o sólido crescimento que a gente viu em renda fixa e crédito, um crescimento de 21%, crescimento de 18% em soluções analíticas de dados e de 13% em tecnologia e plataformas. Resultados esses que refletem a nossa capacidade de capturar oportunidades nas adjacências aos nossos negócios principais. As nossas despesas ficaram abaixo da inflação do período, comprovando a eficácia da nossa gestão orçamentária e o nosso compromisso com eficiência. O lucro líquido atingiu 1,3 bilhão de reais e o lucro por ação subiu para 24 centavos, um crescimento de 12% frente ao terceiro trimestre de 2024, crescimento esse que acabou sendo impulsionado pelo nosso programa de recompra de ações. Agora o Fernando vai detalhar o desempenho operacional e em seguida eu trago mais destaques financeiros. Fernando. Obrigado, André. Falando de mercado, a gente começa com derivativos. A receita com derivativos totalizou 888 milhões de reais, uma redução de 7% em relação ao terceiro trimestre de 2024, aqui refletindo principalmente a retração do dólar em frente ao real, que impactou as receitas dos produtos de câmbio e juros em moeda estrangeira. O volume médio diário de contratos foi de 9,3 milhões, uma queda de 18% em relação ao terceiro trimestre de 2024, aqui com a menor atividade nos mercados de juros e de câmbio, reflexo da menor volatilidade no trimestre. Por outro lado, a receita por contrato apresentou crescimento de 11%, em linha com a redução do volume. E por mais um trimestre, os derivativos de balcão apresentaram um forte desempenho, com crescimento expressivo tanto em emissão quanto em estoque. Falando agora de renda fixa, ela segue como destaque, mostrando a força em cenários desafiadores. A receita do segmento cresceu 21% sobre o mesmo período do ano passado, com o mercado de dívida corporativa se consolidando como principal alternativa de financiamento para as empresas brasileiras, e com a busca por ativos atrelados a juros ganhando ainda mais relevância. Partindo agora para a renda variável, a gente viu que mesmo com o ambiente de juros elevados que impactaram a DTV, ele totalizou 22 bilhões de reais no período, uma queda de 6% quando compara com o 3T24, eu queria destacar alguns pontos positivos. O volume de BDR, que cresceu expressivos 41% no período, e que junto com ETFs e fundos listados representaram 16% do ADTV do mercado à vista no terceiro trimestre de 2025 contra 14% no mesmo período do ano passado. Falando aqui de margem, a leve recuperação da margem na análise sequencial não foi suficiente para compensar o volume. Com isso, a receita apresentou queda de 10% e totalizou 518 milhões de reais. Agora, alguns destaques dos outros segmentos. Em soluções analíticas de dados, acho que aqui o destaque fica para o crescimento do financiamento de veículos e para o aumento de 18% na receita de plataforma e dados analíticos, com forte presença de receitas recorrentes, especialmente nas verticais de crédito, prevenção de perdas e seguros. Falando agora de tecnologia e plataformas, a indústria de fundos segue em expansão, principalmente os fundos ligados à renda fixa, o que reflete-se no aumento do uso das nossas soluções tecnológicas e no registro e estoque de cota de fundo, que fortalece a receita do serviço de apoio ao mercado. E agora o André traz mais destaques financeiros e os avanços estratégicos da B3 no trimestre. André? Obrigado, Fernando. Bom, como eu já comentei no início, as nossas despesas ficaram sob controle, crescendo abaixo da inflação, mesmo com o impacto do acordo coletivo e do aumento em tecnologia da informação, impactos esses que foram parcialmente compensados por reduções em serviço de terceiros e reversão de provisão judicial que a gente viu no trimestre. Isso reforça a nossa disciplina
e busca constante por eficiência, além de uma maior previsibilidade do ponto de vista de comportamento das nossas despesas. O EBITDA recorrente atingiu 1,7 bilhão, 1% acima do terceiro trimestre de 2024, com uma margem de 69,5%. No resultado financeiro, concluímos com sucesso a emissão de debêntures no valor de 2,6 bilhões de reais, com um custo bastante competitivo de CDI mais 0,45% ao ano e um prazo de 5 anos. Essa operação permitiu o pré-pagamento da sétima emissão, com um impacto positivo no valor presente líquido, mesmo considerando um efeito pontual de cerca de 23 milhões e meio que a gente teve no trimestre, como resultado da liquidação antecipada desta antiga emissão. As distribuições do trimestre somaram 1,3 bilhão, sendo 875 milhões em recompras e 403 milhões em juros sobre capital próprio. No acumulado do ano, já recompramos 125 milhões de ações, o que representa quase 2,5% do capital social da companhia e cerca de 1/3 do programa de recompra 2025. Em nossa agenda de inovação, lançamos um índice Tesouro Selic, uma referência para o desempenho das LFTs, e o índice Futuro de Ouro, acompanhando o contrato Futuro de Ouro, novidades que ampliam nosso portfólio e reforçam nosso compromisso com o mercado. Por fim, avançamos na nossa estratégia de ser uma infraestrutura para a jornada de crédito, anunciando as aquisições da Shippay e da CRDC. Essas aquisições fortalecem a nossa atuação no mercado de duplicatas escriturais. A aquisição da Shippay já foi concluída durante o mês de outubro, enquanto a da CRDC ainda aguarda aprovação regulatória. Muito obrigado a todos pela confiança e parceria em mais um trimestre da B3.